Graças e paz a todos, venho aqui mais um dia trazer a palavra de Deus para o seu coração. Mas antes de entrar na mensagem do Senhor, peço a todos vocês que curtiram o vídeo, se inscrevem no canal, ativem as notificações para chegar mais vídeos para vocês. Também seja canal de bênção na vida de alguém compartilhando esse vídeo para mais pessoas. Fique até o final, porque Deus quer falar com você através dessa palavra que hoje vai ser ministrada. Vai fortalecer bastante o seu coração. Vamos para a palavra do Senhor que hoje fica em Lucas capítulo 7, nos versículos 11 ao versículo 17, que diz assim a palavra do Senhor. Em dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade iam com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Palavra muito abençoada, meus irmãos. Aqui, nesse acontecimento, nesse milagre, Jesus e seus discípulos chegam a uma cidadezinha chamada Naim. E nessa cidade pequenininha chamada Naim, ia saindo o quê? Uma mãe que era viúva, e o único companheiro que tinha vivo era o seu filho. Só que até então, no momento, ele estava morto. Jesus se aproximando dele e estava saindo um enterro. Lembrando, Jesus estava chegando ao encontro daquela mãe e daquele jovem que estava morto. Quando Jesus chega ao encontro, o cenário era de quê? De morte, de luto, de choro, de sofrimento. Ali estava saindo uma pessoa que não estava mais em vida. Mas percebemos que quando Jesus chega no lugar, algo novo acontece. O sobrenatural acontece, o milagre acontece. É até bem provável que Jesus vê aquela mãe viúva chorando, aquele choro de luto, choro de tristeza, aquela angústia dentro dela de ver o seu filho ali morto, aquela que era viúva, que já tinha perdido o seu marido. E quando Jesus vê aquela mulher viúva, aquela mãe viúva sofrendo daquela maneira, Jesus fala a seguinte palavra para ela: não chore. E o que podemos imaginar só com essa palavra, não chores, é porque, para mim, no meu ponto de vista, o que traz para mim é que quando Jesus fala assim, não chores, é Jesus querendo falar que não chore, a videira verdadeira está aqui, a fonte de águas vivas está aqui, aquele que toda autoridade foi dado, tanto nos céus, na terra, embaixo da terra, está aqui. O verbo que se fez carne, o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, está aqui na sua frente. Esse aqui é um parêntese. E eu creio nisso, que é Jesus falando isso, só com essa pequena palavra, não chores. Porque ali Jesus chegou. E quando Jesus chegou, o milagre acontece. E quando aquela mulher escuta essas palavras de Jesus, Jesus automaticamente, Jesus faz o quê? Vai em encontro daquele jovem que estava morto. E quando Jesus toca e fala: levanta-te. E Jesus aqui está dando uma ordem: levanta-te. E aquele que estava ali, deitado, morto, ele se levantou. Aquele jovem que se encontrava morto, ele se levantou depois de uma ordem de Jesus. E aquele que estava morto volta a ter vida com o encontro que ele teve com Jesus. Que Jesus teve um encontro com ele.
o encontro que Jesus teve com aquela família, o encontro que Jesus teve com aquela mãe, o encontro que Jesus teve naquele lugar de luto, de morte. E quando Jesus tem esse encontro, Jesus traz vida. Quando Jesus tem um encontro, Jesus traz a esperança, a fé. Então, o milagre aconteceu. Aquele jovem volta a viver. E aquele choro que antes de acontecer o milagre era choro de tristeza, era choro de angústia, de luto, era uma dor que é só o próprio Espírito Santo de Deus para nos confortar da dor de um luto. E aquela mulher estava passando por essa ferida aberta. E Jesus vai lá e coloca remédio nessas feridas. Jesus vai lá e traz vida outra vez e opera um milagre na vida daquela família. Jesus vai lá e traz vida para aquele jovem. E o choro que era de tristeza, Jesus transforma ele em choro de alegria, de felicidade daquela mulher. Um choro que o filho voltou a viver, um milagre. Milagre esse que as multidões que estavam perto de Jesus, que vivenciaram esse milagre, ficaram impressionados, ficaram com temor e glorificando a Deus. Eles falavam que um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. E a fama de Jesus correu entre a Judéia e a circunvizinhança, que Jesus ressuscitou um jovem morto. E o que essa passagem quer trazer para nós? Quer trazer para nós que não importa a dor que você está passando, não importa o momento que você está vivendo. Quando nós temos um encontro com Jesus, ou quando Jesus nos toca de verdade, algo novo acontece. Quando Jesus vem ao nosso encontro e muda o cenário, aquele ponto que era um ponto final, Jesus vai lá e coloca um ponto continuativo, depois uma vírgula e reescreve a história outra vez. Então, se você se encontra numa situação igual está essa viúva, essa mãe viúva de Naim, que já tinha perdido o seu filho, já tinha perdido a batalha, mas aí chegou o Rei dos Reis. Aí chegou aquele que é criador dos céus e terra e tudo que é existência. Foi ao encontro dela aquele que tinha e tem todo o poder de mudar o cenário. E não importa o momento que você se encontra, não importa qual é a sua ferida, qual é o tamanho da sua ferida, não importa que ferida está em seu coração. Saiba de uma coisa, que quando Jesus chega, Ele vai colocar remédio nessa ferida. Jesus muda o cenário da sua vida. Esse cenário que você se encontra, Jesus pode mudar. Jesus pode restaurar a sua vida. Jesus pode te libertar daquilo que você pensa e conversa que não consegue. Jesus pode te libertar. Jesus pode operar um milagre na sua vida. Jesus pode fazer infinitamente mais daquilo do que pedimos, do que pensamos. Mas nós precisamos o quê? Ter um encontro com Jesus. Nós precisamos estar no lugar certo, no momento certo, para que Jesus tenha um encontro conosco. E essa palavra mexeu bastante comigo, de uma forma inexplicável. E uma das formas mais inexplicável foi que aquela família estava sofrendo. Aquela família estava passando pelo luto, por uma dor que é só o Espírito Santo de Deus para confortar. E quando Jesus chega no cenário, Jesus fala: não chores. Jesus enxugou as lágrimas daquela mulher. E assim pode enxugar as nossas lágrimas também. Jesus pode operar um milagre nas nossas vidas. Jesus aqui é maravilhoso, é inexplicável as obras que Jesus fez e continua fazendo,
porque ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. E Jesus chega e traz vida outra vez. Jesus dá uma ordem, levanta. E quando Jesus dá a ordem, tem que acontecer. Se Jesus dá a ordem, levanta-te, tem que levantar. Se Jesus dá a ordem, igual deu para Lázaro, Lázaro sai para fora, Lázaro saiu. Quando Jesus dá a ordem, quando a ordem Jesus dá, o milagre tem que acontecer. Mas aí nós percebemos que nós precisamos desse encontro com Jesus. E para ter um encontro com Jesus, nós temos que estar embaixo de suas asas. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Nós precisamos renunciar a nós mesmos para ter esse encontro com Jesus. E quando Jesus chega, eu te garanto, como diz as escrituras aqui, ele muda o cenário. Ele traz vida aonde estava tendo morte. Jesus traz esperança. Jesus renova a fé. Renova tanto espiritualmente, fisicamente e mentalmente. Jesus liberta você de qualquer coisa. Então é essa palavra de Deus para o meu e para o seu coração. Fiquei muito maravilhado com essa palavra, por ser instrumento de Deus através da sua vida, para trazer a mensagem para a sua vida. Agradeço a Deus por essa oportunidade imensa, que é uma responsabilidade. Estou falando aqui com temor e tremor, porque não é fácil vir trazer a mensagem do Senhor, mas é o Senhor Deus que nos escolheu, é o Senhor Deus que nos capacita, é o Senhor Deus que coloca palavras na nossa boca para alcançar corações, para alcançar vidas. E hoje está alcançando o seu coração, está alcançando a sua vida essa mensagem. E creio que está te fortalecendo. Aqui é a palavra do Senhor. Peço a todos vocês que curtem o vídeo, se inscrevem no canal, ativem o sininho de notificações para chegar mais vídeos para vocês. Também seja canal de bênção na vida de alguém, compartilhando esse vídeo, essa mensagem para mais pessoas. Porque outras pessoas precisam ouvir esse milagre que Jesus fez. Precisam ouvir essa palavra que foi ministrada hoje no coração de Deus. Então, fica todos na paz do Senhor.